Ô pessoal, tudo bem? A gente precisa continuar as nossas aulas de econometria 1 e a gente parou nessa parte dos modelos de regressão linear simples, né? Então a gente tinha falado sobre a questão das variâncias e dos... a gente tinha falado das variâncias e dos erros padrão dos betas estimados, né? Inclusive no exercício pedindo para vocês calcularem, fazerem o teste de hipótese, o teste T para cada beta que foi estimado, né? Para saber se ele é estatisticamente ou não, diferente de zero ou se ele não é estatisticamente diferente de zero. E aí depois disso a gente tinha um pouco falado sobre os valores estimados, mostrado como é que fazia os valores estimados, né? As previsões também, as propriedades algébricas, como é que a gente via a qualidade de ajustamento da regressão, né? Então a gente mostrou aí como é que fazia o quadro da ANOVA para chegar até o R2, né? Que é o coeficiente de determinação. E aí tem o R2 e tem o R2 ajustado. Então essa parte do R2, a gente tinha ficado mais ou menos por aqui, mostrando que você pode, se você tiver soma de quadrado explicada pela regressão e soma de quadrado total, você pode conseguir, com um dividido pelo outro, você pode encontrar o R2. Se você tiver soma de quadrado soma de quadrado da regressão, soma de quadrado do resíduo, desculpa, soma de quadrado do resíduo por soma de quadrado total, 1 menos essa razão vai te dar também o R2. Né? Então são essas duas formas de você escolher o coeficiente de determinação. Quanto mais próximo ele tiver de 1, melhor a qualidade do ajustamento do modelo. E quanto mais próximo ele tiver de 0, pior a qualidade do ajustamento do modelo. Né? Bom, então é uma forma da gente analisar. Existem críticas, existem outras formas também de você ver qual modelo é melhor, principalmente quando você estiver comparando, tem que tomar alguns cuidados, né? O R2, por exemplo, ele é uma função crescente do número de variáveis explicativas, ou seja, quanto mais variáveis explicativas tiver no seu modelo, maior vai ser o R2. Naturalmente, ele vai acabar crescendo também. Então, se com isso você não pode comparar modelos com número de variáveis explicativas diferentes utilizando o R2. Aí, para escolher entre dois modelos qual que é o melhor, se eles tiverem quantidades diferentes de variáveis independentes, então precisa utilizar um outro que é o R2 ajustado. O R2 ajustado, a forma dele está aí na equação 13, é 1 menos o R2 multiplicado por n-1 sobre n-k. Né? Lembrando que K é o número de regressores. Se K for 1, isso significa que o R2 vai ser igual ao R2 ajustado. Agora, se o K for maior do que 1, então necessariamente o R2 ajustado tem que ser menor do que o R2. Né? Então é isso. Se você quiser comparar modelos, ele tiver a mesma quantidade de variáveis independentes e a variável explicativa e a variável dependente for a mesma, então você pode utilizar R2. Agora, se você tiver a mesma variável dependente, mas quantidade de variáveis independentes diferente, então você tem que utilizar R2 ajustado. E se os modelos tiverem variáveis dependentes diferentes, então não dá para usar nem o R2 nem o R2 ajustado. Mais para frente do curso a gente vai mostrar as outras possibilidades, ok? Então aí continuando com o nosso exemplo, então a gente tem o salário ali em função do ROI, né? Ele retorna lá sobre o patrimônio,
E aí você vê como o R2 é baixo, né? Ele é apenas 0,01319. O R2 é ajustado um pouquinho menor ainda, 0,084, então, mas o que nos interessa é o R2. Então, o que acontece aqui? Veja, como é que a gente vai interpretar esse valor? Significa que 1,3% da variação do salário é explicado pelo ROI. Apenas 1,3%. Então, por isso que é baixo. Né? É assim que você vai analisar o R2, ok? Bom, então eu acho que com isso vocês já tiveram uma boa visão geral dos modelos de regressão linear simples. Vocês já sabem estimar os betas, vocês sabem interpretar os betas, que é bastante importante, né? Ou viram como é que interpreta, sabem se aquele beta é estatisticamente significativo ou não, conseguem fazer previsão com base no modelo que foi estimado, ver a qualidade do ajustamento do modelo. Então, esse output que tem aí, no slide 21, que mostra uma saída de R, né? Então vejam que tudo que tem nessa saída você já tem condições de analisar, ok? O que a gente precisa agora é entender umas outras formas funcionais, né? Que a gente pode utilizar quando a gente estiver fazendo os modelos. Né? Que aqui o livro do Wood coloca como se estivesse incorporando as não linearidades. Né? Então, por exemplo, um modelo muito utilizado por nós economistas é o que a gente chama de modelo log-log. Então, essa parte também está muito baseada no que está escrito no livro do Gujarat. Tá? Então, o que é elasticidade? Elasticidade de uma função, então você está vendo aí uma função y em função de x. A derivada de y em relação a x é avaliada no ponto x sobre y. Né? Normalmente a gente pode usar o valor médio de x, o valor médio de y. E aí quando você obtém essa informação, aquilo que saiu ali é o que a gente chama de uma elasticidade. E é possível provar que se você tiver esse modelo y é igual a beta 0 x elevado a beta 1 exponencial de u, o beta 1 é uma elasticidade. Tá? O modelo aqui em 15 é um modelo não linear, mas ele é um modelo que pode ser linearizado. Então, para isso, a gente toma o log da função. Então, vai ficar o log de y igual ao log de beta 0, mais beta 1 log de x, mais 1. Né? Como esse log de beta 0, se eu chamar ele de alfa, então a gente tem algo muito parecido com o que a gente conhece, que é o log de y igual a alfa mais, que é a constante do meu modelo, mais beta 1 log de x mais 1. Né? Então, esse modelo é linear nos parâmetros, né, alfa e no parâmetro beta 1, e consequentemente ele pode ser estimado por mínimos quadrados ordinários. Tá? O beta 1, que foi estimado nesse modelo, por isso que ele é chamado de log-log. Veja por que é log-log. Porque tem o log de y, então o y está logaritmizado, e o x também está logaritmizado, né? Então, é por isso que ele é chamado de log-log, porque a sua variável dependente e a sua variável explicativa, elas estão logaritmizadas, tá? E esse beta 1 é a elasticidade de y em relação a x, ou seja, a variação percentual de y correspondente a uma variação percentual em x. Aqui está o resultado de uma estimativa, né? Aqui eu fiz era salário em função da educação. Aí tem um Lzinho na frente de salário, identificando que é L-Wage, indicando que ele está logaritmizado, L-Educ, indicando que a educação também está logaritmizada. E aí então, está aí o resultado do modelo. Veja que pela fórmula, vocês podem observar que
como fazer estimação é a mesma, né? No mesmo comando no R. Então você vai ter que colocar lá o ln, você vai colocar a sua variável dependente, a sua variável explicativa, qual que é a base de dados, e ele vai estimar. Aí, mesma output, você vai ter os erros padrão, o valor da estatística T, que é obtida da estimativa dividido pelo erro padrão. Aqui você vê as significâncias pela quantidade dos asteriscos, tudo aqui é bastante significativo, né? O intercepto significativo é 5%. Aí você tem então aqui o R2, 0.1486, e o valor do teste F, também que é estatisticamente significativo. E aí o que é a diferença aqui é só como é que você vai fazer a interpretação, tá? Então como é que você vai interpretar aquele LEDUC? A interpretação de LEDUC é assim: se o nível de educação, né, aumentar em 1%, o salário aumenta 0,82%. Entendeu? Então é assim que faz a interpretação. E se a educação aumentar 10%, o nível de educação aumentar 10%. Se aumentar 10%, o salário aumenta 8,2%. Então assim é como se dá a interpretação. Então, prestem atenção como é que a gente faz a interpretação. A gente estava trabalhando até agora com o modelo Lean. A variável dependente e a variável explicativa, elas eram lineares. Aí vocês viram log. Agora a gente vai ver o Lean log. Por que ele é Lean log? Porque o meu y está linear e o meu x está logaritmizado. Então eu tenho Lean log. Então ele está interessado em saber a variação absoluta de y dada uma variação percentual de x. Bom, a variação absoluta de y então vai ser igual ao beta1 multiplicado pela variação relativa de x. Tá? Se a variação relativa de x for multiplicada por 100, a gente vai ter uma variação absoluta de y para uma variação percentual de x. Então, quando se estima esse tipo de modelo, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, uma questão importante é que não se pode esquecer de dividir o beta1 por 100. Tá? Se não for feita essa divisão, o resultado da interpretação vai estar incorreto. Ok, pessoal? Presta atenção para dividir o beta por 100. Uma questão que eu acho bastante interessante é esse modelo log linear. Tá? É muito importante vocês aprenderem esse modelo log linear, porque é através dele, por exemplo, que a gente pode calcular a taxa de crescimento. Então, é uma coisa que a gente está sempre fazendo. Agora, vocês podem ver essa situação que a gente está passando, a gente consegue calcular, inclusive, as taxas de crescimento da disseminação do vírus do Covid. Mas nos economistas, a gente sempre está trabalhando com o quê? Crescimento de PIB, crescimento de inflação, de população, de emprego, exportações, etc. Então, sempre é importante a gente conseguir, a gente tem uma série temporal, a gente conseguir fazer uma cálculo de uma taxa de crescimento. Então, veja essa fórmula conhecida, yt igual a y0, que multiplica 1 mais r elevado a t. Em que yt é a variável que a gente quer calcular a taxa de crescimento. Tá? O tzinho ali, subscrito, indica que é uma série temporal. y0 é o primeiro valor dessa variável y. T é o tempo e o r é a taxa de crescimento ao longo do tempo. Né? Quanto o y cresce ao longo do tempo. Então, o Rzinho é o que nos interessa. Como é que a gente vai estimar esse modelo? Bom, se eu tomar o logaritmo dessa equação, eu vou ter log de yt igual ao log de y0 mais t log de 1 mais r. Se eu chamar de beta0 o log de y0, e se eu chamar de beta1 o log de 1 mais r, a gente pode reescrever 22 da seguinte forma. Log de yt igual a beta0 mais beta1t. Na forma estocástica, a diferença é que eu vou acrescentar o resíduo do modelo. Ok? Então, esse é o que a gente chama de um modelo log linear, e aquela regressão que vocês viram para calcular a taxa de crescimento, normalmente é uma regressão
modelo de regressão linear contra o tempo que a gente faz, né? E aí, então, para você obter a taxa de crescimento, você precisa pegar o beta, tirar o exponencial dele, diminuir de 1 e multiplicar por 100, tá? E aí, então, o que você vai encontrar é a taxa geométrica de crescimento, tá? É possível estimar também esse modelo y igual a beta 0 mais beta 1t. Aí não é um modelo de crescimento, é simplesmente um modelo de tendência, tá? E aí é um modelo lean, não tem nada a ver com log linear. É só porque é um modelo muito parecido com o anterior, mas esse é um modelo de tendência linear e o outro é um modelo para calcular taxas de crescimento, tá? Então dá uma olhada, a gente fez aí o que? A gente pegou os dados do PIB, da economia brasileira de um determinado período, logaritmizou e fez em função da tendência. Esse trend aí é uma variável que ela começa com o valor 1 para a primeira observação que você tem. Aí depois valor 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Aí possivelmente eu devo ter 50 informações, 50 observações. Então o meu trend ele é uma variável que começa em 1 e vai até 50. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Okay? O que é importante aqui é como é que você vai interpretar aquele trend. Aquele trend é o importante. Esse trend é o que a gente, o 0,013065 é o beta 1, tá? É o que a gente está querendo aqui nessa regressão, tá? Por quê? Porque ele é onde tem o R, que é a minha taxa de regressão. Só que o beta 1, ele não me dá diretamente o R. Tá? O beta 1 é o log de 1 mais R. É por isso que quando eu quero calcular a taxa de crescimento, eu preciso tirar o exponencial e depois diminuir de 1. Certo? Então, se a gente for fazer aí precisa pegar o exponencial de 0,013 e aí diminuir de 1 e multiplicar por 100, ok? Isso daí é fácil, por exemplo, de você fazer no próprio R. Tá? Vamos ver se a gente consegue aqui abrir o R para vocês darem uma olhada. Aqui para chamar a atenção aqui de vocês. Vamos ver se a gente consegue aqui mostrar o R. Essa parte aqui, ó, aqui embaixo, né? Deixa eu maximizar isso aqui. Vocês conseguem observar? Tá um pouquinho ruim de ver, mas aqui eu digito EXP de tá um pouquinho ruim de olhar. Vamos ver aqui. Se eu faço isso aqui no Excel mesmo, facilitar. Aqui o Excel, consigo fazer igual ao EXP. Deixa eu só ver aqui como é que era a minha informação. Era 0,013065. 0,013 0.013 acho que é isso. Então, exponencial disso, aí eu faço isso menos 1 e aí pego esse valor e multiplico por 100. Então 1.31 no período, deve ser trimestrais, 1.31 ao trimestre. Deve ser uma coisa nesse sentido aí, ok? Bom, aqui está um outro exemplo retirado aí do Woodridge, né? Aí você vai lá, ó, regressão do log de salário sobre anos de escolaridade, né? Esse aí é um modelo que é um modelo log lean, né? Que a gente estava observando aí, ó. Então ali, ó, eu vou ter que o beta 1 vai ser a variação percentual do salário
se os anos de escolaridade aumentam uma unidade. Aí está aí a minha regressão estimada. O 0,083 foi o valor que foi estimado para o beta de regressão da educação. Então isso indica que para cada uma, aí eu preciso pegar, como é um modelo log-lin, eu preciso pegar e multiplicar esse resultado aí por 100, né? E aí eu vou interpretar o seguinte: o salário aumenta 8,3% para cada ano a mais de escolaridade, tá? Então, se a escolaridade aumentar em um ano, o salário vai aumentar 8,3%, ok? Então, tá aí a forma como é que calcula isso daí, certo? Então, a taxa de crescimento é de 8,3% para cada ano a mais de escolaridade. Então é isso. Quando a gente está falando de não linearidade, significa que os parâmetros estimados eles são não lineares. Os parâmetros, tá? As variáveis, elas podem ser, vocês vão ver mais lá na frente, as variáveis elas até podem ter variáveis que não são lineares, mas os parâmetros sempre são lineares, tá? Tem que tomar cuidado como é que vocês vão interpretar esses parâmetros. Tá? Então, se você tiver um modelo Lean-Lean, significa que o seu regressando é linear, significa que o seu regressor é linear, e a interpretação simplesmente vai ser a análise do beta 1. Tá? Se você tiver um modelo Lean-Log, aí você tem que pegar o beta 1 e dividir por 100. Tá? Então, a variação do y, para cada variação de x, você vai ter que pegar o beta 1, dividir por 100 e fazer a análise em termos percentuais. Okay? O log Lean, você vai pegar o valor do beta 1 e vai multiplicar por 100, e aí você vai ter a variação em absoluto, você vai ter a variação em x, e a resposta no y vai ser em termos percentuais. Tá? E no modelo log-log, aí você vai ter o beta 1, aí você tem que ver o percentual. Aí vai ser a variação percentual em x, qual que é o efeito sobre uma variação percentual em y. Ok? E aí, então, a gente tem as análises. Na próxima oportunidade que a gente tiver, a próxima aula, eu vou fazer um exemplo prático para que vocês tenham condições de entender isso que a gente está trabalhando aqui nessa aula de hoje. Ok, pessoal? Então tá bom? Muito obrigado e até a próxima.